Começou? Certinho? Sim. Beleza. Então, olá, Anton, boa tarde. Um oi a todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo posteriormente. Eu sou a Heloísa, discente do Bacharelado em Linguística pela UFSCar. Atualmente estou atuando como monitora da disciplina de Análise do Discurso e Ensino de Língua Portuguesa, ministrada pela professora Luciana Salazar Salgado e a companheira Vitória Doreto, companheira de disciplina. E hoje eu estou aqui para falar com o professor Anton. Anton, te passo o bastão, sinta-se à vontade para fazer sua apresentação. Ok, boa tarde, Heloísa. Eu também vou dar boa tarde, não, para todas as pessoas que assistirem esse vídeo, essa gravação, não. Eu queria cumprimentar também a professora Luciana, colega querida de departamento, e já aproveitar e agradecer o convite dela, o seu convite, não, essa oportunidade de falar sobre um tema de que eu gosto bastante, ou seja, já há algum tempo eu venho me interessando por essas questões, não. Então, espero que, de algum modo, essa minha fala de hoje, ela possa contribuir no sentido de provocar, não, reflexões ou provocar discussões sobre o tema da linguagem inclusiva. Legal. Pode falar, Heloísa. Posso... Bom, então o Anton comentou, o tema de hoje vai ser justamente algo que tem dado muito o que falar, né? Que é a linguagem inclusiva, a linguagem neutra. Posso passar para as perguntas, então, Anton? Pode. Antes eu queria só, porque não sei se todo mundo me conhece, esse curso, essa disciplina vai ser dada para os alunos e para as alunas de letras, não? Então eu acho que a maioria deve me conhecer porque teve aula comigo, ou porque ouviu falar de mim, porque em letras a gente tem a licenciatura em inglês e em espanhol, então as pessoas de espanhol me conhecem e as de inglês talvez tenham ouvido falar. Eu sou formado em letras, não? Então essa conversa ela vai acontecer entre pessoas de uma mesma área, ou seja, estudantes de letras e alguém que passou pela graduação em letras. Minha área de pesquisa, e mais que nada minha área de interesse, não? Nos últimos anos tem sido, ou tem se concentrado no campo da linguística aplicada, principalmente na sua interface com os estudos queer. E, assim, minha preocupação, mais que nada, tem sido, de algum modo, não contribuir para a construção de um campo de pesquisa que eu e outras pessoas não estamos chamando de linguística aplicada queer, não? Mas acho que talvez não seja o caso de me aprofundar no que seria essa linguística aplicada queer. Talvez sim fazer referência, porque nem sempre a gente entende o que é a linguística aplicada, não? Talvez fazer referência às preocupações deste campo de investigação, deste campo de pesquisa, que se concentra mais que nada naqueles problemas que são derivados da língua em uso. E entendendo que a língua em uso, não, ela se constrói na vida social e que a própria vida social se constrói na língua. Então, o abanico de possibilidades de pesquisa em linguística aplicada é bastante amplo, não? Então, há várias questões com as quais as pessoas que trabalham nesse campo se preocupam. Tanto que na linguística aplicada a gente não fala em área de pesquisa, mas a gente fala de problemas de pesquisa, num sentido mais indisciplinar, como pontua o Moita Lopes, que é um linguista aplicado da Federal do Rio de Janeiro. E ele entende que é um campo que trabalha não na disciplina, mas nas fronteiras, não entre as várias disciplinas acadêmicas, eu digo, não. Belezinha, Anton, muito obrigada. Só reiterando, então, né, que essa área aí que você tem estudado nos últimos anos, ela anda muito de mãos dadas com o que a gente vai discutir na entrevista de hoje, né? Elas são bem próximas, de fato. Então, eu vou partir para a primeira pergunta, que é aquela pergunta básica que a gente já conversou sobre, né? Que é justamente, só a linguagem inclusiva inclui de fato? Então, aí é uma questão bem importante, eu acho que é uma questão, inclusive, que deve ser discutida inicialmente, não? Quando a gente pensa em linguagem inclusiva,
esse sintagma, não, linguagem inclusiva, nos remete, não, a duas questões. Se a língua, primeiro, teria capacidade de incluir ou excluir sujeitos, não, independentemente da vontade ou da agência, das instituições e dos próprios sujeitos, e o que seria a linguagem inclusiva de fato, porque quando a gente fala de linguagem inclusiva, há uma série de, não diria de confusões, não, mas assim, de momentos anteriores que nos vêm, que a gente tem a memória. Durante algum tempo se falou de linguagem não sexista, em outro momento se falava de linguagem neutra ou de gênero neutro, e nos últimos anos se vem falando bastante de linguagem inclusiva. Então, eu acho que talvez essa diferenciação ela seja importante, não? Eu acho que isso vai ajudar, inclusive, a responder a sua pergunta. A primeira questão, eu acho que é pensar na linguagem não sexista. Quando a gente fala em linguagem não sexista, a gente parte do pressuposto, eu acho que isso tem que ficar claro, não, de que a linguagem, ela reproduz o machismo, o sexismo, que a gente vê na base estrutural da sociedade. Então, a partir do pressuposto de que a linguagem, sim, ela é sexista, a gente vê isso claramente, e existe todo um esforço, não, de alguma forma, superar esse sexismo na linguagem. Algumas instituições, inclusive, propuseram manuais de linguagem não sexista, ou de linguagem não machista, etc, etc. E a gente até usa, por exemplo, nas generalizações, usar o feminino primeiro e depois o masculino, já é um gesto, não, que sinaliza essa preocupação. Em algum momento também se discutiu se o gênero gramatical, de alguma forma, fazia referência ao gênero social, e se isso não traria para a linguagem essa diferenciação e desigualdade que a gente encontra na sociedade, não? Então, muitas pessoas propuseram o gênero neutro ou uma linguagem neutra, com alguns recursos, não, que são variados, uso de paráfrases, de relativos, para que não houvesse, de fato, um uso exagerado de palavras no masculino, no gênero gramatical masculino, ou generalizações com o masculino. E nos últimos anos, a questão da linguagem inclusiva. E aí, tentando responder essa questão, não, e eu não vou dar uma resposta, na verdade, eu vou ampliar a pergunta. Eu acho que na linguística aplicada, essa é uma prática bastante comum, principalmente quando a gente pensa numa linguística aplicada queer, não, que é não exatamente trazer respostas, mas fazer perguntas, Heloísa, ou seja, inclusive perguntar aquilo que não deveria ser perguntado, ou seja, aquelas perguntas, inclusive indevidas, ou seja, em alguns contextos, não? Então, ampliando um pouco isso, eu pergunto, e coloco essa questão para todas as pessoas, não? Será que a linguagem, por si só, independentemente da vontade das instituições ou dos sujeitos, ela teria essa capacidade de excluir ou incluir? E mais, quem a linguagem inclui e quem a linguagem exclui? Então, é uma questão que a gente teria que pensar, teria que discutir, porque, do meu ponto de vista, por si só, eu acho que não. Não basta, por exemplo, você usar um todes, não? Sem, de fato, pensar na interlocução, nos sujeitos que fazem parte, não, dessa interlocução. Eu acho que há discussões anteriores que precisariam ser feitas, não? Em lugar de perguntar se a linguagem inclusiva inclui, exclui, a gente poderia perguntar: a nossa instituição, ela inclui e exclui? Quem ela inclui e quem ela exclui?
eu estou colocando só para que seja discutido, não? Ou seja, a resposta, ela demanda uma problematização muito mais profunda, porque a gente sabe que durante muito tempo a universidade excluiu muitos grupos e continua excluindo. E que nos últimos anos a gente tem percebido não todo o esforço, principalmente com os programas de ações afirmativas, de trazer determinados segmentos da sociedade que foram excluídos da universidade historicamente, como é o caso das mulheres em algum momento na nossa história, da população negra, não? Quilombola, da população indígena e da população de classes sociais menos privilegiadas, não? Sim, nossa, sim. E isso Mas isso, realmente só vai... interrompendo um pouquinho, eu acho que Fique à isso, vontade. eu vou botar essa questão mais adiante. Sim, sim, Eu não vou esgotá-la aqui. Eu acho sim. que, conforme a gente for conversando, Heloísa, eu acho que a gente consegue voltar a essa questão da linguagem inclusiva, se ela inclui de fato, se ela tem essa capacidade por si só, independentemente da agência, não da vontade, de incluir ou excluir. Mas pode Sim. continuar, Heloísa. Não, eu acho que justamente isso que você comentou sobre as instituições já é um início de resposta para a sua pergunta que a gente traçou, né? Que é justamente se é possível discutir linguagem inclusiva sem se construir uma crítica à heteronormatividade e justamente aí em paralelo com a questão das instituições, que críticas a universidade, por exemplo, tem trazido em relação ao sistema heteronormativo, né? Eu vou falar, vou focar muito na nossa instituição, porque eu acho que fica mais fácil de a gente problematizar a questão. É, eu tenho percebido em reuniões de departamento, de conselhos, que já existe esse gesto, não? Eu acho que é um gesto importante, é um gesto simbólico, de empregar termos da linguagem inclusiva. A gente tem que pensar a linguagem inclusiva também como intervenção, inclusive como intervenção política, ou seja, são gestos importantes, são gestos simbólicos, não? E que a gente não pode desconsiderar. O que me preocupa é que o debate não aconteceu. Quando a gente fala de linguagem não sexista, é um debate que vem dos anos 80, ou seja, eu não me lembro de, nesses últimos 10 anos, e é o período em que eu estou na universidade, de ter havido um debate consistente, não? Um debate multidisciplinar, digamos, entre aspas, sobre o sexismo na linguagem, ou sobre a questão do gênero neutro. O que eu percebo é que há interpelações, ou seja, em algum momento, professores e professores são interpelados a se posicionar em relação a questões como gênero neutro, ou sobre intervenções como o X, arroba, o uso da letra E, para não marcar nem o gênero masculino, nem o gênero feminino, mas fica tudo no plano muito individual. Debates, assim, mais consistentes, eu não me lembro de ter acontecido. Assim, discussões, mas muito restritas a grupos de pesquisa, ou algum evento, ou outro, mas acho que elas não têm um alcance institucional. Nós não temos na universidade um manual de linguagem não sexista, um manual de estilo que, de alguma forma, nos oriente, não em relação ao uso da linguagem inclusiva. A gente não vê isso em nenhuma instância da universidade. Ou seja, talvez essa questão ainda não seja um problema para a instituição, para a administração. Talvez ela ainda não tenha sido, de fato, demandada, ou suficientemente demandada. Mas, voltando à questão da crítica à heteronormatividade, eu acho que ela é fundamental. Primeiro porque a heteronormatividade, ela se constrói, não é um sistema que se constrói com base no patriarcado e no binarismo.
E a gente vive até hoje as consequências disso, não? Tanto o patriarcado como esse sistema binário, não? Que vai produzir as normalidades, a sexualidade normal e desejável, o gênero adequado, não? A sexualidade, ela vai produzir também a normalização das demais categorias, inclusive uma visão essencialista da língua, que a gente poderia até dizer que essa visão essencialista da língua, que é a base do purismo linguístico. Então, é necessária, sim, uma discussão, é necessário, sim, que se produza, não, uma crítica à heteronormatividade. E uma crítica, assim, no sentido de desconstruir, aqui eu estou usando a acepção derridiana, não, essa desconstrução não é destruição, não, essa desconstrução, ou pensando no sentido mais Foucaultiano, uma historicização, um desvelamento, não, do que se institui como verdade, seja na ciência linguística, ou seja, nas humanidades em geral. Então, essa discussão, ela é necessária. Eu acho que não dá para discutir linguagem inclusiva sem pensar anteriormente, não, nas críticas que a própria academia, que a universidade constrói ou não sobre esse sistema heteronormativo, que é o que produz todas essas violências que nós conhecemos. O sexismo, o machismo, o racismo, a homofobia, a transfobia, as desigualdades que a gente sabe muito bem porque a gente vive isso todos os dias. Sim, nossa, sim, sem dúvidas, realmente. E é isso, né? Uma coisa que você comentou muito ao longo da disciplina de Linguística Aplicada Queer, que eu tive, nossa, foi a melhor decisão que eu fiz enquanto últimos créditos de optativa. Você comentou muito sobre o fato de como a gente ainda vê esse reflexo, né, estruturalista, positivista, dentro da própria grade, né? Eu sinto que, atualmente, já no final da minha graduação, eu estou tendo acesso a textos com linguistas feministas dentro da sua disciplina, dentro da disciplina da professora Luciana, né? Esse vídeo, por exemplo, é um exemplo de uma produção que vai a favor desses movimentos, né? Mas é algo que a gente não vê ao longo da graduação, né? Como você comentou, a gente ainda está muito atado a essa pureza de sentido da língua, mesmo com todas as desconstruções do bacharelado em linguística, por exemplo, que parte de um pressuposto de língua heterogênea, né? Imutável e sofrendo influências e mutações constantes. Então, é muito importante se pensar na necessidade dessa crítica, né? Exatamente, eu acho que assim, até se pressupõe que a língua evolua, mas é uma ideia muito darwinista, não de que essa evolução ela estaria relacionada unicamente a uma visão intralinguística, como se a língua evoluísse dentro dela mesma, não, e não por influência externa, seja uma influência política ou de qualquer outra ordem. Aí você falou da disciplina que eu venho oferecendo há algum tempo, Linguística Aplicada Queer. Eu acho até importante dizer, ou explicitar o motivo de eu ter pensado nessa disciplina. E é justamente por conta do que você acabou de expor, ou seja, eu queria criar oportunidades, não, de que as estudantes e os estudantes pudessem ter acesso a outros textos que dificilmente compõem as ementas e as bibliografias das disciplinas que são oferecidas. Infelizmente, isso acontece, imagino eu, também no curso de bacharelado em linguística, eu vejo isso no curso de letras, que é o curso onde eu atuo já há bastante tempo, que as ementas, as disciplinas ainda são muito estruturalistas, os textos ainda são muito canônicos. Eu sei que é complicado dizer isso, não, e fazer essa autocrítica, mas assim, a gente
não evoluiu muito nesse sentido, ou seja, a gente não incorporou, digamos, textos que de fato nos ajudem a desconstruir não determinados pressupostos. Eu não sei como a área da linguística ela ouviria isso. Eu acho que com um certo, como é que eu posso dizer, incômodo. Mas eu acho que a gente tem que pensar assim, que a gente não tem criado oportunidades de leituras de outros textos. Se a gente está falando de linguagem não sexista, por exemplo, eu acho que talvez a gente tivesse que se perguntar quantas linguistas feministas fazem parte, não, das bibliografias das disciplinas que são oferecidas pelo departamento. São poucas, não? Poucas, para não dizer nenhuma. Ou seja, pensando na disciplina que eu dou, essa optativa, eu pude trazer Teresa de Lauretz, que é uma semioticista, uma linguista italiana que atua nos Estados Unidos já há algum tempo, não? Que trabalha não só com a língua, com questões relacionadas à língua, mas questões mais amplas relacionadas à linguagem, inclusive discutindo cinema e fazendo crítica cinematográfica e produzindo teoria sobre o cinema. Teóricos e teóricas da área de estudos de gênero ou dos estudos queer, porque são textos que, de fato, estão produzindo, digamos, não, entendimentos sobre a vida social, sobre o que a gente vem vivendo ou vivenciando nesses últimos anos. Por exemplo, a gente poderia pensar nas viradas, não? Passamos pela virada linguística, onde se entende, não, de que a língua ela é importante, ou seja, as nossas subjetividades elas se constroem na língua, ou seja, a linguagem seria o lugar onde essas formas reais e possíveis da organização social elas são construídas, definidas, inclusive contestadas. Eu acho que não há nenhuma dúvida não sobre a importância da virada linguística e de como ela incide nas disciplinas que são oferecidas. Só que houve outras viradas que eu acho que ainda não foram incorporadas. Por exemplo, a gente poderia falar da virada somática. A virada somática e depois a performativa, elas vão trazer para a discussão a centralidade do corpo, ou seja, o corpo durante muito tempo foi negado. Com a virada somática se percebe não que a ordem social que está imbricada na linguagem, ela também é corpórea, ela também é espacial. Eu poderia dizer que ela também é temporal, institucional, ou seja, ela também está marcada, digamos, por diferenças sexuais, por diferenças raciais, entre outras diferenças que incidem como categorias, não, na sociedade. Então, eu acho que talvez a virada somática ainda não tenha não sido incorporada, mas eu acho que ainda não há movimentos não de discutir o corpo exatamente. Talvez em uma outra disciplina, mas assim, a gente não trouxe o corpo, ou a gente não trouxe, de fato, as identidades, ou as novas identidades que estão sendo negociadas, ou estão sendo construídas, para o debate em algumas disciplinas da área da linguagem. E a gente teria que pensar também na virada performativa, não? Que eu acho que a Butler, que é uma teórica queer, ela se diz teórica feminista, mas ela é reconhecida como um grande nome da teoria queer, não? Que também coloca como central a identidade, ou seja, na contemporaneidade, a identidade, ela acaba tendo um protagonismo
nunca visto antes, não? É só a gente pensar que no mundo hoje, na nossa vida social, a gente se constrói através de perfis, por meio de perfis. E esse perfil, mais que nada, é a nossa imagem, ou seja, é um rosto que a gente coloca, é uma performatividade que a gente desempenha, etc, etc. Então, talvez essa discussão ela tenha que partir também no entendimento dessas viradas, não? Da virada linguística, da virada somática, corpo, não? E da virada performativa, identidade, ou as identidades no plural. Inclusive porque a gente pode compreender que é a partir dessas novas possibilidades de construção de identidades que a gente pode pensar em outros futuros, não? A gente poderia até pensar em recriar futuros alternativos, escapando um pouco da ordem estabelecida. Sim, sim. Legal. E para quem tiver mais interesse nisso, a gente vai deixar nas referências, né? Acho que uma das referências vai ser, com certeza, o texto do Pennycook, que fala sobre a linguística aplicada transgressiva, né? E no texto ele aponta bem essas viradas, então isso vai complementar bastante essa fala do Anton, que foi super interessante. E tem uma questão que eu até vou ilustrar com algumas imagens que eu tenho e que eu acho que são bastante representativas, não? Quando eu digo debate anterior, quando eu digo abertura para uma discussão, porque o debate inicial ele não se deu na arena da academia, ou seja, essas intervenções, essas propostas de intervenção, que a gente poderia chamar em algum momento de linguagem não sexista, gênero neutro e linguagem inclusiva, ela se deu nas redes sociais, ela se deu no mundo digital, não? Com essas novas tecnologias que permitiram que, de algum modo, se rediscutisse, não, as identidades por meio da língua, ou por meio da linguagem. Então, eu vou caminhar para a última pergunta, pode ser? Pode ser. Peraí, ela já não vai muito ao que você comentou, né? Você falou que o intuito não era necessariamente comentar sobre linguagem inclusiva, né? Mas você tem coisas muito pertinentes e interessantes para falar sobre essa pergunta, que a gente já discutiu, que é justamente como e até onde as pessoas que, por exemplo, não fazem parte de uma comunidade LGBTQIA+, ou não se identificam como pessoas não binárias ou trans não binárias, podem atuar a favor desse modelo linguístico. Tá. Eu não sei se exatamente seria um modelo linguístico. Eu prefiro chamar de intervenção linguística. Porque, assim, para discutir linguagem inclusiva, a gente teria que pensar em outras disciplinas que poderiam trazer outros entendimentos, não? A gente teria que pensar o que a sociolinguística construtivista tem a dizer sobre a linguagem inclusiva, o que a pragmática poderia trazer em termos de entendimento, a própria análise do discurso. Então, eu prefiro ainda chamar de intervenção linguística, porque tem toda uma questão de ideologia linguística também em discussão. Mas, tentando responder essa questão que você coloca, que eu acho que tem relação quando a gente faz esse gesto de usar, por exemplo, todes, quando a gente cumprimenta ou abre uma fala com boa tarde a todas, a todos e a todes, esse gesto, ele é simbólico, ele é importante, como eu disse, eu reitero isso, ele sinaliza que há outras identidades possíveis, então eu incluo, nesse momento, o meu gesto é inclusivo, não? Então eu reconheço, talvez não seja exatamente incluir, mas reconhecer, legitimar, não? Então, eu entendo que há outras identidades sendo construídas na contemporaneidade, outras identidades possíveis, inclusive identidades que se constroem fora
ou tentando, de alguma forma, subverter esse sistema heteronormativo, esse sistema binário, não? Que sempre vai produzir a opressão, ou seja, se a gente pensa no sistema binário, a gente tem o masculino, o feminino, homem, mulher, heterossexual, homossexual, e o primeiro termo vai ser sempre o termo hegemônico, não? E o segundo termo desse binário vai ser a categoria complementar, ou que acabará sendo a categoria oprimida. Então, por isso que há uma proximidade muito grande entre as demandas feministas, as demandas LGBT, as demandas do movimento negro, ou seja, todos que nos enquadramos, não, nesse segundo termo, vivemos as nossas opressões, não? E vivemos dia a dia a violência, ou somos, de alguma forma, vítimas, não, dessa violência que esse sistema produz. Então, quando a gente usa um boa tarde a todas, a todos e a todes, a gente faz um gesto de inclusão, a gente faz um gesto de reconhecimento dessa pluralidade possível. Só que não basta só a gente fazer esse gesto, não? A gente tem que se perguntar também quem são os nossos interlocutores, quem a gente está trazendo para a interlocução, para o diálogo, para a conversa, mais ou menos nesse sentido. Aí você pergunta o que as pessoas que não são sujeitos, então, eu acho que é essa a questão, não? Porque é muito fácil a gente entender, eu vou tentar simplificar aqui para ficar mais fácil, que o sujeito do feminismo é a mulher. Que o homem não é o sujeito do feminismo, não é o sujeito político do feminismo. Como a pessoa que não é nem homossexual, nem transexual, transgênero, ou qualquer outra categoria, é o sujeito político do movimento LGBT. Como a pessoa que não é negra, não é sujeito político dos movimentos negros, não? Mas, e aqui a gente poderia pensar em toda a discussão que o Gramsci faz, a gente poderia atuar naquilo que o Gramsci chama de ativismo epistemológico. Eu posso não ser o sujeito político do feminismo, posso não ser o sujeito político do movimento LGBT, ou das demandas desse movimento, não? Eu posso não ser o sujeito político do movimento negro, de suas demandas, mas eu posso, de alguma forma, reconhecer que essas demandas são legítimas, que essas demandas, elas sinalizam desigualdades históricas, não? Que elas sinalizam violência, opressão, e que a superação dessas desigualdades, que a superação dessas violências, sejam elas simbólicas, físicas, reais, que sei eu, elas não trazem benefícios só para esses movimentos, elas trazem benefícios, não, para a sociedade em geral. Então, elas mudam a sociedade, elas são transformadoras no sentido de que, se a gente apoia, se a gente é solidário, se a gente tem uma postura que a gente poderia chamar de ativismo epistemológico, que é de reconhecer e legitimar essas demandas, a gente ajuda, a gente contribui a construir uma sociedade, não um mundo menos violento, menos desigual. É nesse sentido. E isso acontece com gestos, como eu disse, não? Com gestos e com ações. Gestos e ações, eu não sei se isso fica claro, reconhecendo, legitimando, sendo solidários. Então, esse ativismo epistemológico, ele é importante. É importante porque nos permite, de alguma forma, contribuir para mudanças significativas na vida social. Recriar futuros possíveis, não? Que é algo que a gente tem encontrado bastante nas pesquisas que são desenvolvidas no campo da linguística aplicada. Que futuros não possíveis a gente
a gente quer criar, não? Ou como a gente quer recriar futuros, ou como a gente quer recriar a vida social. Nossa, sim. Acho que essa sua fala final foi fechar com chave de ouro, né? Foi algo que você tratou, sim, de fato, muito na disciplina de Linguística Aplicada Queer e, enfim, acho que foi de fato uma ótima conclusão. Então, muito obrigada por todas as discussões, muito obrigada por ter se disponibilizado a participar, né, da produção desse material para a disciplina e muito obrigada por se flexibilizar frente a tudo que a gente está vivendo nesse momento, né? Acho que não só eu, como as companheiras de disciplina, Vitória e Luciana, ficam muito gratas pela sua ajuda, pela sua reflexão compartilhada. Eu que agradeço, Heloísa. Eu nem sei se eu consegui contribuir muito com a discussão. Eu acho que talvez só com algumas provocações, não, ainda é uma discussão muito inicial. O tema é complexo, ou seja, não dá para a gente imaginar que a gente pode discutir linguagem inclusiva sem discutir primeiramente o que é linguagem, não? Será que é só sistema? Será que é instrumento de comunicação? Será que é espaço onde se constroem as identidades? Será que é espaço de conflitos, de negociação, etc, etc. Ou seja, a discussão ela é muito ampla e pressupõe, assim, muito tempo, ou seja, é longa, não daria para discutir em meia hora, em uma hora. A gente só consegue fazer sinalizações iniciais, não provocações iniciais. O Rodrigo Borba, eu gosto muito de fazer referência a ele vem chamando a linguagem inclusiva de linguagem politicamente responsiva. Eu acho que isso dialoga um pouco com o que eu falei, não? Ser politicamente responsivo, se dispor a ser. A pessoa não é obrigada a usar a linguagem inclusiva, não, mas quando ela opta pela linguagem inclusiva, de alguma forma ela está sendo politicamente responsiva. E responsiva a demandas que ela observa no mundo contemporâneo, não? Então, eu chamo de ativismo epistemológico, trazendo Gramsci. Eu prefiro dizer que é um gesto solidário, um gesto empático, não? E que pode trazer mudanças, porque é simbólico. Então, eu reforço, não? Meu agradecimento a Luciana, a você, a Vitória e a todas as pessoas que participarem da discussão que vocês proporão durante o curso. E fico à disposição se vocês quiserem, em algum momento, ampliar essa discussão. É isso. Legal, então, muitíssimo obrigada. Depois você me fala os textos que você quiser colocar na referência, eu vou deixar, já fica avisado aqui no vídeo, né? Vou colocar nos créditos finais algumas referências voltadas às falas do Anton, e acho que é isso. Anton, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Ok, obrigado, Luísa. Um abraço. Abraço.